Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mas mais uma oportunidade que a gente abre nossas câmeras e microfones para bater um papo sobre cultura, sobre arte, sobre como essas coisas todas que produzem a beleza, que produzem um bem-estar, nos fazem bem. E a gente fica um pouco melhor quando tem a oportunidade de conhecer autores, pintores, artistas, esse pessoal que coloca a criatividade na frente de muita coisa. Eu tenho hoje aqui mais um grande amigo, Mauro Valéry Júnior, filho do senhor Mauro Valéry, com certeza, né? Para ser Júnior tem que ser filho do senhor Mauro Valéry, não tem outra escolha. Vamos conhecer o Mauro, vamos conhecer a obra dele, vamos conhecer um pouquinho. E a primeira pergunta, Maurão, é o que eu faço para todo mundo, é igual, e para você não vai ser diferente. Eu quero saber, quem é Mauro Valéry Júnior por Mauro Valéry Júnior? Bom, Mauro Valéry Júnior é um profissional da área de TI, que tem uma carreira na área de TI, uma carreira na área de gestão de pessoa, tem 2 filhos, sempre gostou de escrever, mas nem sempre teve a coragem de publicar o que escrevia. Tá. Então, eu tinha muito receio de expor aí pensamentos, expor algumas coisas, né, relacionadas a mim. E em algum momento da vida, eu falei, não, eu vou tirar isso do arquivo e colocar no papel, porque no livro é diferente. Muito bom. Não é um projeto que você tira do papel, é um projeto que você coloca no papel. Uhum. E aí eu fiz essa primeira publicação, tenho outras 2 em andamento. Que legal. Basicamente, eu diria que esse é o Mauro. Ah, que legal. Mauro, vou te falar um pouquinho da tua profissão. Essa área de TI, ela foi talvez uma das que mais cresceu durante a pandemia, né? O povo todo finalmente descobriu as maravilhas da tecnologia. Todo mundo que tinha medo não, eu tenho medo de câmera, eu tenho medo de mexer com computador, quer dizer, se é que tem alguém que ainda tivesse isso, mas perdeu, né? Eu acho que uma das vantagens, a gente tem que fazer dessa árvore de limões que foi a pandemia, a gente tem que fazer uma boa limonada, mas eu acho que a área de TI foi uma das que mais cresceu, se desenvolveu, e as pessoas começaram a interagir mais nesse universo virtual de uma forma positiva, né? Sem dúvida. Eu diria que não é que tem algo positivo, mas se a gente tiver que olhar para um copo metade cheio, sem dúvida, a pandemia ela esfregou na cara de todo mundo que é possível ser produtivo trabalhando de casa, que é possível ter responsabilidade, comprometimento, sem estar presente no escritório. E também, como o ser humano ele tem grande capacidade de adaptação, a gente percebe hoje pessoas que não tinham contato tanto com aplicativos, com celular, com internet de maneira geral, tendo que se virar. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Minha mãe fazendo telemedicina, consulta utilizando o celular. Assim, eu não via isso num futuro assim tão próximo, não fosse um cenário de pandemia. Então, sem dúvida, isso isso que você está observando, Sérgio, faz total sentido. E também com isso, a gente percebe uma crescente, né, dos jovens se capacitando para atuar nessa área. Legal. Né? E também, um contrassenso a isso, a gente tem um déficit enorme de profissionais capacitados na área de TI, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E aí o contrassenso que eu digo a gente tem pessoas sem trabalhar, sem emprego, só que, por outro lado, a gente tem vagas abertas para profissionais capacitados. Né? E isso não é um cenário só brasileiro. A gente encontra na Europa empresas contratando, inclusive brasileiros, a gente pega nos Estados Unidos, no Japão, porque também lá não tem o mesmo número de profissionais. Olha só, cara, que coisa. O que eu acho que ficou muito claro é que a gente precisava, durante a pandemia, a gente precisava de um afastamento social. A gente precisava cada um ficar no seu canto. Mas não precisava e não deveria ter um isolamento social. E eu acho que as possibilidades que o universo virtual nos abriu, da gente não se isolar, e quem soube aproveitar isso, né, de repente conseguir voltar a se expressar de uma maneira legal, seja aqui na telinha, seja onde for, foi muito legal. E uma coisa que me chamou a atenção, Mauro, é que algumas barreiras tecnológicas, o povo falava, não, tem que ter uma iluminação perfeita, tem que ter um áudio perfeito, tem que ter um fundo perfeito. Isso tudo caiu, né?
Na verdade, assim, o importante é você abrir câmera, o importante é você falar, o importante é você se expressar. Se a iluminação não está nota 10, está nota 7, 8, está valendo. Se o fundo não é maravilhoso, se de repente um cachorrinho latir, tudo bem, quer dizer, faz parte do dia a dia isso, né? A coisa ficou mais leve. Com certeza. Tem um ditado, né? O feito é melhor que o perfeito. Uhum. Então, a gente consegue entregar mais conteúdo sem se preocupar tanto com essa questão de não, mas tem que estar tudo perfeito, tem que ser o mundo ideal. E aí tem um ponto interessante para a gente analisar, Sérgio, que é o seguinte: nós estávamos muito acostumados com uma realidade de redes sociais. E na rede social, a gente transmite o melhor, transmite aquele mundo perfeito, não é isso? Mas quando chegou a pandemia, ela veio dando um tapa na cara da sociedade e aí o pessoal teve que se virar como pôde. Então, quer dizer, fazendo lives nas condições e realidades que tinham, com a internet de repente não era tão boa, com a iluminação que não era tão boa, a câmera não tem a melhor possibilidade de captação, o áudio sai com ruído mesmo, e ok, porque a vida é assim mesmo. Exato, é por aí. Eu acho que duas coisas que ainda precisam melhorar muito, e aí eu sempre falo isso. Não é por nada não, mas a gente tem uma qualidade de internet ainda bem fraquinha, né? Eu acho que as operadoras de internet, e aí vai uma crítica mesmo, já falei isso várias vezes, perderam a oportunidade de colocar uma internet bala, uma internet daquelas que assim, olha, nós não vamos nos preocupar com o sinal caindo. Quantas e quantas vezes estamos aqui gravando, sinal cai. Gente, dá licença, podia ter melhorado muito a qualidade da internet nesse período. Eles tiveram uma oportunidade e não faltou grana, porque todo mundo acho que melhorou o plano de internet durante a pandemia, né? Você tinha uma internet pequenininha, já botou aí a melhor possível, mas a melhor possível ainda não é o ideal. E uma coisa que veio muito forte, infelizmente, foram as fake news, né? Eu acho que o povo, nem você falou de rede social, o povo, infelizmente, usou a liberdade da informação de uma forma muito exagerada e perigosa. Nós temos sempre que lembrar que fake news é algo criminoso. Fake news não é simplesmente você, eu vou falar que essa coisa aqui é uma mentirinha besta. Fake news não é mentirinha besta. Você destrói vidas, você destrói carreiras, você atrapalha a evolução com fake news. É muito ruim isso, né, Mauro? Sem dúvida. Bom, sobre a internet, vou falar também um exemplo aqui meu, em casa. Eu tenho duas internets. Tenho uma de redundância, porque como eu trabalho home office, se uma naquele dia deu um problema, eu não posso fazer trabalhar. Então eu tenho uma segunda, né? E isso só confirma isso que está dizendo sobre a qualidade, né, do serviço prestado hoje. Que coisa, né? E aí, sobre fake news, cara, de fato, é uma questão muito complexa e perigosa, como você bem pontuou, porque isso gera aqueles cancelamentos, né? Que o pessoal fala, quer dizer, a pessoa de repente nem cometeu algum erro ou crime e tudo mais, mas os haters vêm e se apoderam daquela informação, que nem sempre é verdadeira, e fazem daquilo um motivo para destruir, de repente, uma carreira, né? Destruir a vida de alguém. É algo que a gente, sem dúvida, precisa se atentar. Combater. Só que também tem leis, né? Tem leis que estão em andamento aí para tratar esse tema, que também não consegue agradar a todos. É um tema que, se a gente observar no mundo inteiro, ele gera polêmica, não é só no Brasil. Sem dúvida. E é engraçado, né? Como as pessoas ampliaram, como você falou, a sua mãe começou a fazer telemedicina, a gente teve um aumento muito forte de segmentos da sociedade que, não, eu só uso aqui um WhatsApp, só uso um Facebook, segmentos da sociedade que só usavam um pouquinho, começaram a ser, quase que heavy users de internet, não sei o que lá, e essas pessoas começaram a acreditar. Mas eu recebi isso aqui daquela pessoa, que é verdade. Não, gente, tem que checar, não pode ficar repassando informação sem checar, rechecar, trichecar, porque realmente isso é complicado. Mas complicado mesmo são as relações humanas, né, Mauro? E aí você decidiu escrever um livro sobre relações? Que história é essa, meu irmão? Exato. Bom, em 2019 eu comecei a escrever um livro, né, que é esse livro que eu publiquei recentemente, a história do que aconteceu com a gente. E na ocasião eu era casado. O livro, ele conta aí um pouco da história de 15 anos de um relacionamento. E eu comecei a escrever em 19 com um objetivo. E o livro, ele ia caminhando de uma forma.
veio a pandemia, veio uma série de dificuldades, instabilidades, problemas, separações. E aí eu mudei um pouco a trajetória do que eu estava fazendo, a maneira como eu estava escrevendo o livro. Na verdade, eu até brinco com o pessoal quando eu converso que assim, eu escrevi 3 livros, no fim ele virou um só. Porque eu mudei, boa. volto, altero, faço de novo, volto, para eu conseguir agora no começo de 2023 chegar numa versão que eu falo, não, essa versão me agradou, essa versão tá adequada e é o que de fato eu queria mostrar. E aí, esse livro eu procurei, na verdade, eternizar a história do que aconteceu com a gente. Que eu conto aí uma parte, né, do relacionamento que eu tive. Porque realmente, se a gente for pensar, sem dúvida alguma, o ser humano foi feito para não ficar sozinho. Principalmente aí, meninas nos perdoem, mas nós homens não sabemos ficar sozinhos. A gente precisa muito de vocês, tá? Isso é uma coisa que eu já aprendi na prática também, mais ou menos que nem o Mauro. Agora, o ser humano, apesar de não ter sido feito para ficar sozinho, ele precisa aprender muito o que quer se relacionar. Tanto se relacionar com uma pessoa que está do teu lado, mas se relacionar com outro ser humano. Sabe, hoje nós moramos, grande parte de nós mora em prédios, de apartamentos, em edifícios. Gente, a gente não sabe entrar no elevador e falar bom dia. A gente entra no elevador e fala bom dia, baixa a cabeça, não quer falar com a pessoa. Agora, como é que a gente dá para aprender? Eu acho que a maneira que você está colocando, Mauro, é muito boa, porque a gente só aprende a se relacionar vendo falhas de relacionamentos. Fala, poxa vida, deixa eu conhecer essa história e como que eu posso aprimorar. É muito bom isso, quando uma pessoa consegue se expor. Eu diria, já me perguntaram em outras entrevistas, se eu quisesse passar uma mensagem com o meu livro, qual que seria essa mensagem? Bom, então são 2. A primeira, eu quis eternizar em um livro a história do que aconteceu com a gente. Legal. A segunda mensagem é que a gente não precisa aprender com os nossos erros. A gente pode aprender com os erros dos outros. E aqui eu estou dando erros para que as pessoas aprendam. É comum esse tipo de situação, problemas de relacionamento, briga, separação, rotina, tudo isso são percalços ao longo da nossa caminhada. Né? E aqui, de repente, eu estou possibilitando, né? Gostaria muito de possibilitar que outras pessoas aprendessem com os erros, não com os erros deles, mas com esses erros que eu cometi, e não passassem por algumas das situações as quais eu passei. Né? Então, a mensagem seria essa, olha, seja inteligente com os erros dos outros, não precisa você mesmo errar para passar, né, por algumas situações. Exato. Você viu mais ou menos como uma terapia também para você, Mauro, colocar tudo isso num livro? Porque às vezes a gente colocando para fora, a gente fala, poxa vida, olha só, a gente acaba aprendendo mesmo, né? É meio como uma terapia, né? Cara, tem inclusive um tipo de terapia, que é a terapia da escrita, né? Que trata exatamente esse tema, só que eu conheci sem saber o nome. Porque assim, eu sofria muito de insônia em um determinado período desse rompimento do relacionamento. Só que eu acordava, eu ficava tipo das 2 da manhã até as 5 acordado, da 1 da manhã até as 5 acordado, e eu tentei de tudo para dormir, não conseguia. Então eu falei, eu vou tornar essas horas produtivas. Claro. Comecei a escrever. Então, parece que a história fluía na minha cabeça muito melhor de madrugada, e eu escrevi grande parte do livro de madrugada. Então, para mim, Sérgio, funcionou como uma grande terapia. Que legal, que legal. E o momento que você decidiu, eu vou colocar isso para o público? Porque uma coisa é você colocar, escrever, colocar no papel, tudo assim, você está colocando de você para fora, mas ainda para você mesmo. Qual que foi o momento que você falou, não, eu vou jogar isso para a sociedade, eu quero mostrar isso para as pessoas? Como foi essa virada? Eu acredito que nós temos propósitos na Terra. Eu não sei qual é o meu, mas eu tento não atrapalhar as pessoas, ajudar os meus amigos, familiares, parentes, e eu entendi, né, com essa história e com a evolução que eu tive pessoal, que eu poderia ajudar algumas pessoas, né? E aí,
Não quero que isso soe de maneira alguma como soberba ou... Não, de forma alguma, de forma alguma. Na verdade, são erros, expondo erros, mas para que esses erros sirvam aí de possibilidade de ajuda para os demais. E quando eu comecei a relatar, né, os acontecimentos, eu falei, puxa, se eu tivesse visto isso aqui antes, não teria feito dessa forma. Tá. Se eu tivesse esse conhecimento, se eu tivesse essa ferramenta, eu não teria passado por isso. E foi aí que eu falei, poxa, quizá outras pessoas tenham essas ferramentas, tenham essas habilidades para contornar algumas situações. Então, muito legal. Foi esse o motivador, vamos dizer assim. A chave da hora que você falou que vai lá. Agora, Mauro, muitas pessoas fazem isso que você fez. Eu vou colocar no papel a minha história, eu vou escrever, mas encontro uma dificuldade muito grande na hora de publicar o livro. Porque o livro, não, obviamente, o autor é o grande protagonista, mas é toda uma equipe. Você tem alguém que tem que fazer a capa, você tem que fazer revisão, você tem os editores. Como que foi o teu processo de publicação do livro? Cara, eu sou empreendedor, por natureza. Eu sempre trabalhei para outras empresas, mas em dado momento da minha vida, e sempre buscando ter a minha empresa. Em dado momento da minha vida, eu abri uma empresa e comecei a tocar o meu negócio. E quando você tem isso de empreender, você sempre olha para como fazer tirando os obstáculos da frente, porque surgem mesmo, inúmeros. Claro. E eu tenho um outro lado, que eu acho que isso me ajuda bastante na escrita também. Eu sou muito sonhador. Eu fecho os olhos e começo a ver as coisas acontecendo, eu já vejo pronto, sabe? Eu tenho essa facilidade. Então, quando eu comecei a escrever, eu não pensei em capa, eu mudei o título umas 40 vezes para chegar nesse título que me agradou. Jura? Eu não sei em como publicar, nem em como revisar. Quando eu estava chegando no final do livro, eu tenho uma filha de 14 anos, né? Legal. Assim, pai, você precisa formatar isso melhor. Isso aqui tá muito zoado. Você precisa... Eu falei, me ajuda. Peguei minha filha, né? E ela começou. E ela gosta muito de desenhar. E aí, ela desenhou a capa para mim. Eu dei uma ideia. Que show, cara. Que coisa boa. Eu dei o nome. E aí, ela desenhou a capa para mim. Então, ela montou capa contra capa e tudo mais. Questão de publicar. Hoje em dia, está muito mais fácil do que era no passado. Então, eu fui agraciado aí. Porque no passado, de fato, era um pesadelo. Putz, nem falo. A versão digital, hoje está disponível na Amazon. Tá. E aí, para mim, não tem nenhum custo. Basta publicar lá, tem royalties quando vende. Ok. Mas tem um outro... o livro está disponível também numa outra versão, que é a versão impressa, que eu particularmente mais gosto, né? Eu não tenho... Somos dois. Eu gosto de folhear o livro e tudo mais. Então, eu descobri um site que é clubedeautores.com.br. No Clube de Autores, eu fiz tá lá disponível para venda, tanto a versão digital quanto a versão impressa. E aí também eu não fiz nenhum investimento. Na verdade, eu fiz um investimento inicial, porque eu imprimi 100, 120, 130 cópias, porque eu vou usar em tarde de autógrafo, dar para algumas pessoas próximas. Sim. Mas para quem quer fazer, eu diria que é um investimento mínimo, né? E justificado. Eu acho que não é nem um esforço assim sobrenatural. Se a pessoa se planejar, ela consegue. O que me chamou a atenção, e isso também é legal, é a questão do staff para fazer a revisão ortográfica. Porque quando eu finalizei, eu comecei a buscar opções. Falei, puxa, mas quem vai revisar isso aqui para mim, para não passar um erro português, um erro de concordância e tudo mais? E aí, também tive a sorte de encontrar uma pessoa que me ajudou com isso, que já revisou várias obras, um trabalho muito bacana, e aí também consegui. Então, eu diria que quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Sem dúvida, cara. Os caminhos foram se abrindo para que o livro pudesse ser publicado dentro do prazo que eu gostaria. Então, eu fiz a publicação no dia 23 de abril, que é o Dia Mundial do Livro. Eu falei, eu vou dar a minha contribuição, né, singela, humilde, para essa data tão significativa e simbólica. Que legal. Você já plantou árvore? Porque dizem que um homem tem que fazer um filho, tem que escrever um livro e plantar uma árvore para ter a vida na Terra completa, né? Pois é. Eu estou mais próximo de finalizar o segundo livro
do que plantar a primeira Do que árvore. plantar a árvore, mas eu vou. Eu quero sim plantar a minha árvore, pode ter certeza. Ah, que legal, que legal. Mauro, você falou uma coisa muito legal, que é o fato de você ser um empreendedor. Isso não é muito fácil. Muita gente fala, ah, não, eu gosto de empreender, eu gosto de ir atrás das coisas, mas na hora do vamos ver, fica só na ideia. O fato de você ser um empreendedor, essa história valeria um livro? Sem dúvida vale. Ela, mas esse é um livro que eu já tenho ideia, mas ainda alguns capítulos precisam acontecer, Legal. porque eu quero mostrar mais coisa dessa trajetória de empreendedor, né? Eu tenho um outro livro que está em produção que não tem um título definido ainda, mas Tá. se fosse manter o título provisório seria Aprendendo a Viver Após os 40, porque aí Que também eu é um grande desafio, viu? Que é um grandíssimo desafio. E aí eu abordo uma série de questões comportamentais, mudanças de hábitos alimentares, atividade física, equilíbrio entre corpo, mente e alma. Eu abordo esses aspectos nesse livro que eu estou escrevendo agora. E esse seria o segundo, mas será minha segunda publicação, se tudo der certo. Uhum. Eu tenho um terceiro, que está em andamento também, que é a história desse primeiro, é a sequência, né, da história do que aconteceu com a gente. Então ele vai ter Tá. uma sequência. E eu tenho esse quarto livro que eu quero sim falar de empreendedorismo, de contar um pouco do que aconteceu, mas na minha cabeça eu preciso produzir mais ainda para ter mais corpo esse livro, sabe? Entendi, entendi. Legal, legal. Olha, e se eu puder colaborar, te dar um quinto livro, tem uma história que você comentou aí rapidíssimo, mas que é um outro grande desafio, que é o fato de como lidar com filhos adolescentes. Tipo, como você pegou a sua filha para te ajudar no livro, que é uma experiência fantástica e é uma coisa legal esse envolvimento, tem muita gente que não sabe, que não conhece o potencial dos próprios filhos. Que adolescente é problema, adolescente é chato, adolescente só quer ficar no computador, adolescente quer só saber de rede social, de TikTok. Tudo bem. E como você aproveita esse potencial? Como é que você descobre o potencial dos seus próprios filhos e traz esse potencial para você? O que você fez? De repente você pegou a sua filha, 14 anos, falou: olha, e ela te deu uma ajuda. Essa história, com certeza, eu te garanto que vale uma outra obra, viu, meu irmão? Sem dúvida. Eu estou me capacitando para alguns temas. Por exemplo, tem um livro que eu estou lendo, que é As Cinco Linguagens do Amor para Crianças. Conheço. Mas para crianças, porque Ah, tem as tá. cinco linguagens do amor. Esse que eu É. estou indo é para crianças, justamente para entender como as coisas funcionam na cabeça deles. E tem um outro livro que eu li recentemente que é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e que Já ouvi seus falar filhos desse. vão Não li ainda, mas agradecer já por ouvi você falar. ter lido. Esse livro eu também acabei de ler recentemente. E vale muito. São lições assim primorosas que eu vou carregar para minha vida. Se eu pudesse dar uma dica aí para as pessoas que têm filhos, né, nessa condição, adolescentes ou até mais novos, eu tenho uma filha de 14 e um filho de 7, né? Hum, Eu sou agraciado porque hoje eu consigo ter horários flexíveis e participo de muitas etapas da vida dos meus filhos. Então, legal. eu procuro ser um pai bastante próximo e presente. Então, levo passear, academia, viajar, enfim, procuro fazer tudo com eles e me dedicar bastante a isso. E eu diria que, num primeiro momento, se a pessoa não sabe o que fazer, não tem ainda as ferramentas, as habilidades para lidar, dedique tempo. Se você Uhum. dedicar tempo, às vezes é só o que o seu filho precisa, de atenção, de carinho, de uma conversa. A partir daí, vem aquilo que você falou lá no começo, que é a questão dos relacionamentos, da conversa, do diálogo, né? É usar empatia. Ah, mas meu filho é adolescente, ele só quer saber disso, só quer saber daquilo. Tá, mas por quê? Como que eu posso, de repente, atrair a atenção dele para uma outra coisa, né? E com isso, para isso, é só tempo, empatia e amor. Não tem muito mais que. Não tem outro Não tem ingrediente grande para segredo. colocar. Não tem. O que eu acho muito legal, Mauro, da tua história, é que, assim, você poderia se apresentar como um profissional técnico.
alguém que vai de razão, alguém de lógica. Mas a tua obra, o teu sentimento é por emoção. É um guia de relações, é como se relacionar, é como viver, é como ser feliz, é de superação. E todas as tuas obras que você está pensando, sejam elas já publicadas, são como se fossem guias de emoção. É muito legal esse contraponto, ver que você, no teu trabalho, obviamente é uma coisa mais técnica, mais racional, mais um, aquela coisa. E, na verdade, é o seguinte, a tua válvula de escape acaba sendo colocar a emoção no papel. Muito legal isso. Sim, tem um ponto interessante. A minha carreira, eu diria até uns 33, 34, foi gestão de pessoas. Uhum. Área de treinamento, humanas, área comercial, mas sempre gestão de pessoas. Então, eu diria que eu sou de humanas. E até por ter essa Tá. natureza empreendedora, também é uma característica, né, de humanas. No entanto, o ramo de atividade, de atuação que eu escolhi empreender, que eu achei mais próspero, é exatas, que é TI, né? Tá. Mas aí eu tenho uma facilidade muito legal, que é eu consigo trafegar entre as áreas, entre o técnico e o gestão e o humano, com muita facilidade. Eu acho que isso é uma habilidade que eu tenho. Porque eu não sou aquele cara o nerd que não sabe conversar, sabe? Baixa a cabeça, fica quieto. Não, eu sou o cara que consegue sim dialogar, consegue explicar demandas e consigo transitar entre as áreas aí sem tanta dificuldade. Ah, que maravilha, que maravilha. Mauro, conta pra gente, então, só repete aonde que as pessoas podem encontrar esse teu primeiríssimo livro, A História do que Aconteceu com a Gente. Bom, no site da Amazon, amazon.com.br, está disponível a versão digital. E no site clubedeautores.com.br tem a versão digital e também a versão impressa. Maravilha. E quem Eu vou quiser fazer bater um uma papo tarde. contigo. Por favor, continua. Eu vou fazer uma tarde de autógrafos agora no dia Que legal. 27 de maio, sábado, das 15h30 às 19h30, na Livraria da Vila, Unidade Moema. Então, quem Tá. tiver disponibilidade, estiver por perto, quiser passar lá, Dá um será um pulo lá para prazer. pegar o livro já autografado, de dar um abraço, essas coisas. Exato. E quem quiser te encontrar nesse mundão sem porteira aí, quem quiser conhecer mais sobre Mauro Valéry Júnior, onde que te encontra? Bom, Instagram, Mauro Valéry JR. E site maurovaleriautor.com.br. Maravilha. E aí dá para conhecer você como autor, dá para conhecer você como pai, dá para você conhecer você como TI, dá para conhecer todas as versões do Mauro Valéry, que é essa simpatia. Mauro, eu quero te agradecer demais, te parabenizar pelo teu trabalho, pela superação e por você estar colocando a tua história para que as pessoas consigam viver melhor. Eu acho que se todo mundo compartilhasse a sua história, a gente com certeza ia errar menos e a gente ia, não sei se errar menos, mas a gente ia não sofrer com os erros. Ela falou, poxa, não fui só eu que errei. Nem que a gente compartilhe os erros, né? A gente vê como tudo. E que, na verdade, os erros são passos que a gente dá um pouquinho fora do caminho, mas a gente consegue sempre voltar e ser feliz. Isso que importa. Mauro, muito, muito, muito obrigado. E tendo novos livros, sabe que a porta do café está aberta. Venha tomar um café com a gente. Legal. Sérgio, eu agradeço aí a abertura desse espaço, agradeço pela oportunidade, pelo bate-papo. Quero fazer aqui uma última consideração, né, Claro. sobre essa questão dos erros, são passos, né? Tem uma filosofia estoica, um pensamento, né, que os erros fazem parte do processo de aprendizado. O ser humano, ele é assim, porque nós somos seres, diferente dos outros animais, que não vivemos apenas por instinto. A gente toma decisões ao longo da nossa jornada, todos os dias, milhares de decisões. Essas decisões impactam em erros às vezes, né? E fazem parte do processo. A questão é, ok, errei, contorno, corrijo e sigo vivendo. Mauro, eu vou te dizer uma coisa. Uma das melhores viagens que eu fiz, e eu gosto muito de viajar, qualquer dia eu preciso ver aqui na rádio um programa sobre turismo também. Quem sabe eu pego mais um programa aqui na rádio. Uma das melhores viagens que eu fiz foi uma que eu errei totalmente o caminho. Era para ter ido por um lado, eu fui para o outro. Era para ter pego uma estrada, eu peguei outra. Era para ter entrado numa saída direita, eu entrei na saída esquerda. Mas o que eu conheci de lugares novos com esses erros valeu a viagem. Eu te garanto isso. Então, o que eu falo,
errou, aproveita o caminho. Aproveita, porque muita gente não foi por esse caminho da esquerda que eu fui, muita gente só virou para a direita. Quando eu virei para a esquerda, tive que botar mais gasolina no carro, não resta a menor dúvida. Mas eu conheci lugares maravilhosos com esse erro, viu? Excelente, excelente exemplo. É por aí mesmo. Pessoal, quero agradecer demais vocês que estiveram com a gente em mais essa edição aqui do Café Cultural. Semana que vem a gente volta com mais um papo, eu tenho certeza, tão agradável como foi esse com o Mauro Valério. Mauro, obrigado, meu irmão. Um abraço, até mais.